Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e hoje nós vamos mostrar como fazer mudas em tubetes e bandejas, né? Então bandejas seriam essas aqui, células bem pequenas, que você faz até 200 mudinhas de hortaliças, é focado para fazer hortaliça. E tubete, existem muitos tamanhos. Tem menores que esse, que é quando você compra a muda de eucalipto, né, em viveiros comerciais. Esse aqui é um pouco maior que o tubete para eucalipto. A gente comprou porque você pode colocar sementes maiores. Então hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer essas mudas, né? E também em que situação a gente usa fazer muda de árvore em tubete. Isso é a exceção, porque na maior parte das vezes, como a gente está plantando em alta densidade, a gente planta tudo de semente. Agora, se é uma semente recalcitrante, que é o quê? Aquela que não dá para guardar, pitanga, jabuticaba, e geralmente essas sementes, elas amadurecem no início das chuvas, porque a natureza já é sábia, não é? Amadurece no início das chuvas, então elas vão cair no solo, já vai ter umidade e elas vão nascer. Mas no caso de você conseguir uma semente que não consegue guardar, aí a gente faz o tubete. Ou uma semente rara, ou você comprou e a semente é muito cara, por exemplo, o mogno africano, é mais de R$1 cada semente. Então não dá para a gente plantar isso em alta densidade. E o próprio eucalipto, que nem esse aqui, nós vamos mostrar, eucalipto camaldulensis. A semente é minúscula, então a gente faz no tubete, que a chance dela vingar é muito maior. Então hoje a gente vai mostrar como fazer de eucalipto e de uma outra semente que a gente tinha um pé aí de um araçá bem rústico, e ele produziu muito bem aqui. Então, como a gente só tinha um pezinho, a gente vai multiplicar as sementes que conseguimos no tubete. O substrato você compra pronto. Então, por exemplo, nós compramos essa marca aqui, Vivato, mas tem muitas marcas. Às vezes tem marcas regionais, que é Bioplant, Vivato. Aí você diz se é para hortaliça, se é para espécies florestais. A gente acaba usando o mesmo, que é para hortaliça, usa aqui para espécies florestais. Então nós colocamos no balde, aí você enche aqui a bandeja de tubete, né? Espalha bem. Aí depois que espalhou, é bom bater, que ele tem que assentar mais um pouco. E complementa. Pronto. Aí a gente só dá uma afundadinha com a mão mesmo, que é onde vai cair a semente. Pronto. E a semente de eucalipto, nós estamos usando a espécie Eucalipto camaldulensis. Ela é minúscula, ó. É uma poeirinha assim. Então a gente coloca um punhado. Aí depois nós vamos mostrar para vocês, a gente tem bandejas com várias fases de crescimento, como é que você faz o raleamento para deixar uma muda por tubete. Então a gente vem aqui, ó, não precisa contar não, você põe um punhadinho de semente, porque a semente é muito pequena, e não é só a semente que tem, é as pétalas da flor, é muito minúscula, não dá para a gente enxergar. Então você põe um punhado, que depois a gente vai ralear. E agora, a outra metade vai ser de araçá. Então a gente beneficiou aqui num papelzinho as sementes de araçá. A gente não precisa colocar muita, né? E agora a gente cobre com uma camada fina, bem fina mesmo, porque as sementes são muito pequenas, né? E agora a gente vai no viveiro ver como que faz o raleamento depois que as mudinhas cresceram. Aqui então nós temos várias bandejas com várias idades. Esse aqui foi feito agora no começo de junho, então tem perto aí de 25, 30 dias. Então você vê aquele punhado de sementinha que nós colocamos, ó, formou aqui um cabelinho, assim, um tufo de mudinhas de eucalipto. E isso foi crescendo. Esse aqui foi plantado em abril, então já são com 2 meses. Está no ponto que a gente pode começar a ralear. E o que acontece? As próprias mudinhas definem quem vai sair. Escolhe, então aqui, ó, é essa ou essa que são as maiores. Então a gente vem aqui e corta com a tesoura, pronto. Então ficou a muda que vai ser no futuro a que nós vamos plantar. Então esse aqui já está mais adiantado, né, com mais meses. E esse aqui com 6 meses, pronto para ir para o campo. Uma muda com 40 centímetros mais ou menos. Todos eles são Eucalipto camaldulensis.
Esse aqui está o araçá que nós mostramos o plantio, olha ele aqui já nascendo. A gente não raleia ainda, então poderia até colocar um pouco menos de semente, né? Talvez 3 só, agora tem 7, 8, a gente vai ter que ralear. Então o raleio é esse, ó. Você pega que nem um tubete como esse, ó, definiu, ó. Eles escolheram as mudinhas e falaram, não, esse aqui é que pode, ó. E então ele já se definiu que é o eucalipto que vai. Os outros a gente corta com a tesourinha e pronto. Então essa muda vai crescer e vai ficar no ponto de plantio igual a essa. Nesse caminho, como o espaço é muito pequeno, a gente tem que adubar. Então no viveiro comercial eles fazem fertirrigação, coloca já o adubo químico na água. Como a gente não usa adubo químico, a gente coloca um pouco de torta de mamona, espalha aqui em cima assim. Não é bom colocar, por exemplo, esterco de vaca, porque ele vem com muitos insos, né, com muitas ervas que o gado come, aí vai nascer aqui junto nos tubetes, vai te dar muito trabalho. Então a gente coloca torta de mamona, que é fácil de, não traz ervas juntos, né, junto com ele, e é uma adubação nitrogenada, potássio, e a nossa planta fica mais, não amarela no tubete, porque tem muito pouco espaço. Essa aqui, por exemplo, ó, foi a mutamba, que nós plantamos já tem aí uns 2 meses também, e aí a gente corta e define quem vai ficar, porque a semente da mutamba é muito pequena também. Então essa aqui já está mostrando, ó, ela é a maior. Então a gente corta aqui, e aí quando está no ponto, não pode levar para o plantio uma muda assim, que é um bebezinho. O que acontece? Ela é muito difícil ela se estabelecer no campo pequena assim, seja de mutamba, de araçá, porque ela é muito juvenil. E aí ela vai sofrer demais. Então é bom você levar já uma muda com mais de 6 meses, 8 meses, uma muda com 30, 40, 50 centímetros, que ela tem muito mais força de se estabelecer no campo. E a gente viu isso, as mutambas pequenas não foram para frente, e quando a gente plantou as mutambas com 30, 40 centímetros, elas ficaram bonitas, ficaram muito viçosas. Então basicamente é isso. Quando a semente é grande, a gente não põe muitas, como esse caso aqui, ó, desse mulungu. A gente colocou uma semente. Aqui não nasceu porque o rato mexeu nas bandejas aqui, mas uma semente por célula, aí nasce só uma. Quando a semente é maior e tem uma taxa de germinação boa. Só quando a semente é muito miudinha, a gente coloca mais sementes por célula e depois raleia. Agora nós vamos mostrar como que faz muda em bandeja, né? Então as bandejas têm de vários tamanhos, tem de 96 células, de 120, de 200. Essa aqui, por exemplo, é uma bandeja de 200 células. E aí a gente faz do mesmo jeito que fizemos com os tubetes. A gente coloca o substrato. Essa é a forma, assim, para fazer em pequena escala, né? Aí bate ela para assentar. E a gente dá uma apertadinha para a semente cair melhor dentro de cada célula. Como aqui a nossa área de hortaliças não é grande, a gente não faz uma bandeja inteira com 200 pés de alface. Porque que acontece? Eles vão amadurecer tudo junto. Então, e quem faz plantio de hortaliça comercial, a gente faz de uma forma escalonada. Por exemplo, rabanete, ele cresce muito rápido e fica no ponto e não dura muito tempo no ponto. Se você não colher ele no ponto, ele vai ficar muito picante. Então rabanete tem que plantar toda semana. Rúcula tem que plantar toda semana. Alface, seria bom plantar no máximo a cada 10 dias. Cenoura uma vez por mês, porque quando a cenoura chega no ponto, ela dura aí mais de 30 dias. Você pode ir colhendo cenoura. Então, cada hortaliça tem o seu time, assim, esse escalonamento do plantio. Tem aquelas que são perenes, né, como nirá, cebolinha, salsa, você só corta e aí toda vez que a gente corta, elas rebrotam, mas você tem que fazer uma adubação ali, porque senão vai exaurindo ali a alimentação delas, né. Nesse caso aqui hoje nós vamos plantar rúcula, alface, aí tem muitas pessoas que falam, não, mas eu planto rúcula, coentro direto no canteiro. Tudo bem, também dá para plantar direto no canteiro. Só que no nosso caso a gente está fazendo consórcios. Então como eu planto a rúcula entre os alfaces, se eu colocar a rúcula de semente, não vai dar tempo. O alface vai fechar e a rúcula não ficou no ponto. Então aqui ela passa crescendo no viveiro, aí depois de 25 dias mais ou menos, 20 dias, a gente leva ela para o campo.
Então quando eu planto a rúcula de mudinha, junto com a alface de mudinha, eu colho a rúcula, aí o alface com 28 dias eu colho a rúcula e o alface ocupa aquele espaço, porque eu plantei de mudinha, ela cresceu no viveiro. Mesma coisa o coentro. Podemos plantar direto, mas aí não dá para fazer esses consórcios mais apertados e aproveitar melhor o esterco. E aí no caso a gente coloca, no caso da rúcula, 8 a 10 sementes em cada célula, né? E você observa sempre no pacotinho que você compra a data de validade da semente aqui. Por exemplo, essa aqui é 6 de 2023. Ela vale então até junho de 2023. Aí o que a gente faz? A gente não corta aqui em cima que tem a data de validade, corta embaixo aqui. E aí dá preferência também a sementes que não tem tratamento com veneno, né? Quando a semente é tratada com veneno, ela vem colorida, laranja, roxa, vermelha. E a gente coloca umas 8 a 10 sementinhas em cada célula. Aí aqui é bom a gente fechar com uma fita adesiva, pode ser essa fita plástica larga, a gente fecha com fita adesiva, devolve para o pacotinho aqui, né? Por que com fita adesiva? Para não desidratar. E a gente guarda as sementes de hortaliça, todas elas, põe dentro de 2 sacolinhas de mercado, sacola plástica, fecha bem, ou se você tiver um pote de plástico, deixa tudo guardado bem vedado e coloca na gaveta da geladeira. Porque a temperatura é 5 graus, 6 graus, 8 graus e a conservação boa para as hortaliças durarem mais, para a semente durar mais, do que a gente deixar lá no lugar quente, né, fora da geladeira, aí a vida útil da semente vai ser menor. Então a gente guardando na gaveta da geladeira todas as sementes bem fechadas, porque também o ambiente da geladeira ele é meio ressecante, por isso que tem que estar bem fechado o pacotinho dentro de um plástico, para não perder umidade para o ambiente da geladeira, e a baixa temperatura vai conservar muito tempo as nossas sementes de hortaliça. Agora nós vamos plantar alface. O alface tem uma semente muito miúda. Alface mimosa. Então a gente coloca 2, 3 sementes, porque depois o alface só pode ficar uma semente por célula quando a gente for plantar. É difícil colocar uma só, não tem problema se cair 2, 3. Aí depois, no processo, a gente vai ralear ele, né? Como a gente raleou ali com a tesourinha, quando ele nasceu, tiver com 1 centímetro, 2 centímetros, a gente não usa tesourinha, a gente puxa e ele sai sozinho. A gente cobre tudo com uma camada suave e coloca lá no viveiro agora e tá pronto. Então aqui tem uma bandeja de alface mimosa e alface americana. Passou até um pouco o tempo de fazer o raleio, mas você tá vendo? Aqui vem aqui, ó, e deixa só uma por célula, ó. Porque senão vai enfraquecer a gente deixar muitas em cada célula. Aí você faz esse raleio e deixa só uma plantinha por célula. Aí quando ela ficar aí com 6, 7 centímetros, é a hora da gente transplantar. E aí você observa na literatura, pesquisa na internet, qual o espaçamento definitivo de cada hortaliça que se planta no canteiro. Porque a placenta a gente sempre planta no espaçamento definitivo. Agora nós vamos ver mudas em saquinhos. Como é que a gente faz muda em saquinho? E por que que a gente evita fazer no saquinho, né? Dá preferência em fazer em tubete e fazer as hortaliças em bandeja e o menos possível usar saquinho. Aqui está o nosso viveiro, onde a gente coloca as mudas que são de saquinho. Então essa aqui é uma árvore, uma leguminosa que nós coletamos semente, estava ficando muito apertado nesse tubetinho aqui. Então como a gente não tem tubete maior, a nossa escolha foi ter que transferir para o saquinho. Por que que nós não damos preferência para saquinho? Porque a muda acaba enovelando no fundo do saquinho, se fica muito tempo. E no caso do tubete, ela tem umas traves internas assim, que não deixa a raiz ficar circulando assim no tubete. Então evita esse enovelamento. E essas aqui, por exemplo, são mudas de café que nós compramos já no comércio, né? As pessoas vendem a muda no saquinho. E a gente colocou até num saquinho maior para a gente plantar um mudão de café no início da chuva. E outra desvantagem do saquinho também, ele não é reciclável, né?
você usou o saquinho, ele vai para o aterro sanitário. O tubete, ele pode ser reutilizado muitas e muitas vezes. E além de não enovelar a raiz. Essa é a vantagem. Outra coisa, o tubete usa substrato comprado, que não vem com ervas. Ele vem, não cresce nenhuma inso dentro dele. A gente aqui usa, dá preferência, como a gente tem muito cupinzeiro na nossa terra aqui, a gente usa terra de cupinzeiro, porque terra de cupinzeiro, ela já tem uma quantidade de nutrientes, às vezes 2 vezes maior do que a terra longe do cupim, né? O nosso solo aqui é muito fraco. Aí se você não tem terra de cupim, você dá preferência para terra de barranco. Não pega a terra da superfície, porque vem com muitas ervas. Aí quando você colocar adubo, preparar o substrato, por exemplo, o nosso aqui a gente coloca 3 carrinhos de terra peneirada, 1 lata de esterco de cama de frango, 500 gramas de calcário, 2 kg de farinha de rocha. Basicamente é isso a mistura. E no percorrer aí do caminho da muda, se você vê que ela está faltando nitrogênio, começar a amarelar, você vai fazendo adubações de correção até o momento do plantio. Então, não deixar muito tempo no saquinho, que ela é novela. E quando você vai plantar uma muda de saquinho, é fundamental. Quando a gente está com a muda no momento do plantio, por exemplo, o café até outubro ele vai crescer mais. Aí a gente corta o fundo aqui para tirar as raízes enoveladas. É uma operação crucial, fundamental. Cortar o fundo do saquinho com um facão bem afiado para você não plantar raízes enoveladas, que isso impacta muito na vida da muda, né? Que ela própria vai se enforcar com as raízes enoveladas. A gente vai colocar alguns links na descrição do filme para quem quer se aprofundar mais em como fazer mudas assim em tubetes e em bandejas.